nosso cabelo, pele. Temos também uma programação do tipo de emoções que nós teremos. Por isso, nós temos o filho que merecemos, os filhos que merecemos, porque nós damos a eles as regras que nós seguimos através de nosso código genético, que transferimos para eles. Depois não adianta se queixar caso o filho ou a filha seja um reflexo extremamente fiel do seu próprio comportamento no passado, mesmo que não seja do presente, mas que foi no passado. Mas nós não pegamos apenas do nosso pai, da nossa mãe, nós pegamos dos avós, dos bisavós. De 3 a 4 gerações nós pegamos essa carga com muita força. Carga esta que nós precisaremos aprimorar para depois nos tornarmos mães ou pais. Alguém que antes de ser mãe ou pai aprimore a sua carga genética emocional, diminuindo sua animalidade, terá filhos com uma tendência a não ser tão animalizados. Naturalmente que nós sabemos que se o espírito for um espírito extremamente primitivo, nós não conseguiremos, mesmo com um bom corpo oferecido a ele, lhe tirar as tendências animalizadas que traz no próprio espírito. Proporcionalmente, a herança animalizada é maior no corpo físico, depois no próprio espírito. Felizmente, atualmente, os espíritos que estão nascendo não são tão animalizados, visto que são originários de planetas extraterrestres cujas evoluções são superiores à nossa evolução. São culturas mais avançadas. No entanto, ao pegar um corpo com a herança que não pediu a Deus, mas que o karma ou as limitações do meio podiam oferecer, eles acabam se deixando seduzir até determinado período, enquanto não despertam para suas verdadeiras identidades, eles se deixam seduzir pela tendência animalizada. E essa tendência animalizada é que complica a nossa vida. Ansiedade, medo, dificuldade para a realização. Imagine profissionalmente uma sala com 10 pessoas trabalhando na sala. Se essas 10 pessoas tiverem muito instinto animalizado, muitas tendências animalizadas, os atritos serão constantes, disputas pelo poder serão constantes, as pessoas não terão um clima de fraternidade. Ficará sempre aquele vendo, eu vou tomar o lugar daquele ali. Isso é característica animalizada. Certa vez, vendo um documentário sobre chimpanzés, mostrando que um chimpanzé ficava observando o outro até ver a vulnerabilidade dele, o outro seria o líder do grupo, e depois bater no líder e se tornar o líder. Até que apareceu nesse documentário um chimpanzé que ele não era forte, mas ele era muito esperto. Ele encontrou uma lata, e essas latas grandes, e fazia tanto barulho com essa lata que amedrontava os outros, e se tornou o líder com a lata. Até que um dia um descobriu que aquela lata não era grande coisa e bateu nele com lata e tudo. E se tornou o líder. Essas tendências animalizadas nós trazemos em nós também. Nós somos quase chimpanzés com menos pelo no corpo. Naturalmente que há o semi-animal, o semi-humano e depois o humano. Nós somos humanos, mas nós trazemos ainda a característica genética animal em nosso corpo. Se nós vencermos, a nossa vida se transforma. Se nós vencermos 60% da animalidade que nós possuímos, já será suficiente para haver uma verdadeira revolução em nossa vida. Nós não iremos impor quando não temos o direito, a nossa vontade sobre o meio que vivemos. Nós não seremos neutralizados pela imposição do meio, visto que o raciocínio
a compreensão de coisas que transcendem os sentidos corporais, que transcendem os instintos corporais, nós vamos alcançar uma percepção maior, e isso nos tirará tanta ansiedade que nos faz apegar ao desejo de que certas coisas aconteçam, mesmo que não esteja ao nosso alcance determinar se irá acontecer ou não. Por isso, cada um de nós estamos com poder em nossas mãos. O poder. Poder de quê? De determinar quem nós seremos. Quem nós seremos. Por isso, quando nós vencemos gradativamente em cada instinto de reflexo condicionado, tem gente tímida aí. A cada instinto que nós vencermos, nós vamos ver que quando na família alguém pisar nos nossos calos, a gente não vai fazer assim, ó. Nós podemos medir o nosso grau de animalidade. Se aquela pessoa que você convive ao longo de anos, na extrema intimidade, na extrema vulnerabilidade, e você não agride essa pessoa, porque a animalidade, o que é mais forte no animal? Ele age sem raciocinar, age na impulsividade, ele é impulsivo. O impulso, sentiu fome, ele vai e come, não importa se ele vai ter que roubar o que ele come, não importa se ele vai ter que matar alguém para comer, essa impulsividade, irracionalidade é característico principal. Depois vem instinto de sobrevivência. Para sobreviver ele faz qualquer coisa. Depois, nesse instinto de sobrevivência entra agressividade, que seria também cólera, entra o desejo de procriar, que é uma coisa que nós temos muito forte também. Se uma pessoa fica vulnerável perante alguém, a tendência é ela exteriorizar o que ela é. Um dos termômetros bons é nós vermos como nós ficamos quando alguém nos acorda bem cedinho e nós ainda estamos com sono, ou quando nós estamos com bastante fome. Aí é que nós percebemos o grau de animalidade que ainda temos. Você já viu uma pessoa com muita fome sorrindo, tranquila? A pessoa com muita fome, ela vai ficar furiosa. E se ela começar a ter fraqueza de fome, aí fica perigosa até. Uma pessoa no momento que se sinta vulnerável, ela se arma para se defender, como um animal ferido. O animal ferido é muito mais perigoso, porque ele quer se defender, ele sabe que ele está vulnerável instintivamente, e ele tentará se defender. O ser humano manifesta muito essas características, porque ele se identifica demais com o corpo, e o corpo dele ainda tem certas tendências que precisam ser vencidas. Por isso, qual a desvantagem de ter a tendência animalizada? É difícil de ter uma adaptabilidade a um espírito de equipe profissional, dificuldade para tolerar as possíveis agressões no meio familiar ou desrespeitos no meio familiar, dificuldade para exercer a energia sem violência. Quanto mais animalizada uma pessoa digamos que ela tenta ser enérgica com alguém e essa pessoa é agressiva com ela, e ela se sinta ameaçada de alguma forma, ela pode se tornar violenta, ela pode se tornar feroz. Essa é uma tendência ruim, porque uma pessoa ter que usar a força para limitar uma ação ruim de alguém, injusta de alguém, e não envolver-se com mágoa, com ódio, com cólera, é algo muito difícil, muito difícil. Por isso,
nós precisamos gradativamente avaliar no que minha tendência animalizada está me prejudicando. Sexualmente, estou tendo dissabores em função da animalidade na minha sexualidade, da minha animalidade na minha maneira de ganhar a vida, na minha animalidade na família, no lado afetivo, na sociedade como um todo. Identificou, sou animalizado nesse aspecto ou naquele. O que poderei fazer para mudar isso? A primeira coisa é ganhar a consciência de que não se é um animal. Não se é um animal. Depois de adquirido tal consciência de que não se é um animal, de que é um ser humano, saber para onde nós estamos indo, qual o nosso destino inevitável. Desanimalização, é inevitável. Qualquer ser humano, ele está inevitavelmente indo para a desanimalização. Quem não se melhora de forma espontânea, de forma voluntária, acaba evoluindo de forma compulsória. É a dor que visita, é o karma que visita a vida da pessoa, fazendo ela colher aquilo que ela plantou. E essa colheita não se tem como fugir dela. E ao colher, agrediu, quebrou a perna de alguém, alguém quebrará a sua perna. Sentirá dor, saberá que isso não é bom. É uma forma muito boa de fazer com que a gente vença a nossa animalidade. Um animal que mata outro, na sua próxima encarnação, ou nessa mesma, esse animal vai ser morto por outro animal. O ser humano só é morto por outro ser humano porque ele também mata. Ou, em alguns casos, porque se coloca como sacrifício para uma finalidade maior de ajudar a vida de outros. É como no caso do boiadeiro, né, que levando a boiada para atravessar o rio, pega um boi e coloca para as piranhas do rio comer, enquanto a boiada passa por outro caminho. Algumas vezes alguns seres humanos se sacrificam, mas é por um propósito maior e não por karma. Tendo consciência de que inevitavelmente nós iremos vencer a animalidade, então nós já sabemos, estou assim, mas vou mudar. Por que não contribuir com tal mudança? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer para cada um de nós. Por que eu não vou contribuir, já que eu estou inevitavelmente indo? Porque eu ainda gosto dessas tendências animalizadas. E esse gostar, ele precisa ser educado, avaliado e diminuído. A cada dia que a pessoa amanhecer, ela sabe, eu gosto disso, sei que isso é animalidade. Eu tenho força para diminuir um pouco, eu quero diminuir um pouco, porque a animalidade, ela interfere muito no seguinte aspecto. Não quero fazer, mas sinto vontade. Adivinha quem é que dá a vontade? É a animalidade que dá a vontade. O querer é humano, ou não querer é humano. E a vontade é uma emoção animalizada. Essa vontade precisa ser gradativamente substituída por outras vontades. Por isso, certa vez, uma pessoa passou por uma situação curiosa. Ela estava com a esposa no supermercado, e aí pegaram duas filas para ver qual fila que andava mais rápido. Vou contar o caso dessa pessoa. E a fila da esposa andou mais rápido. Ele depois saiu e foi para a fila da esposa. Tinha um homem atrás da esposa que começou a resmungar. Mas como é que faz isso? Isso não está certo. Ele disse que olhou para a pessoa, como ele disse, o sangue começou a ferver e subir. Não tem o leite que quando está fervendo sobe e transborda?
No ser humano é o sangue que começa a ferver.